Um ótimo dia para todos, turma! Acho que agora acordaram. Cadê? Acho que eles acordaram aí. Bom dia, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Arthur, Bianca, Júlia, Karine. Cadê a Bianca? A Bianca tá Tô com. bem, professor, você. Agora tô perfeito. Ouvindo agora a sua voz, Karine. Agora tá um excelente dia. Sabe quando você vê umas várias nuvens? Aí quando você falou agora, é como se a, a luz entrasse pela janela. É aquele comecinho de manhã, né? Oh, e cadê a Bianca? Ela sumiu? Oh, cadê a Bianca? Sumiu? Ó, a Larissa vai entrar. A Larissa vai entrar. Vamos mudar de assunto aí, que a Larissa vai entrar. Cadê a Larissa? Não entrou. Eu acho que deve ser conexão, alguma coisa assim, né? Pô, a Bianca tá aí, todo mundo aí, todos apostos. Vamos lá para a nossa aula. Bom, vou ser sincero com vocês. Ó, pura sinceridade agora. Pura sinceridade. Turma, equilíbrio químico não é um assunto fácil. Ele é até um pouco complicado, sabe? Complicado. Até complicado para os químicos. Mas boa parte do conceito, a gente tem que entender, pelo menos uma pequena parte, assim, pequenininha. Beleza? Todos estão conseguindo me ouvir? O som está saindo legal? Sim, Perfeito. É, vamos então, agora, entender o que é equilíbrio. E para começar a falar de equilíbrio químico, vamos começar por vocês, né? Vamos começar. O que vocês entendem sobre essas palavras? Eu vou ajudar vocês, calma. Primeiro, químico. O que é químico? Químico, nós vimos nas aulas de química, é claro, que envolve a transformação. Então, quando esse termo químico, ele se refere à transformação. Eu tenho uma coisa, reajo e se transforma em outra. Beleza? Equilíbrio. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês entendem dessa palavra equilíbrio? Cadê vocês? É. Bom, agora pode falar. Agora podem falar aí, Bianca, Ju. Meio termo, mais ou menos, né, professor? Meio termo. Um bom conceito. Legal, legal. Gostei. Quem mais? Quem mais? Júlia, Karine, Larissa. Vamos ver quem tá no CMSP. Não, a Larissa vai falar. Vai, Larissa, Larissa. Todo mundo vai. Larissa. Acho que a Larissa tá trabalhando. Quer ver? Larissa? Não foi. Karine? Acho... oi. Ah, tá. Que você entende por equilíbrio? Assim, no seu dia a dia, em que momento que você já ouviu falar? Ah, equilíbrio. É igual ela falou, é meio termo, equilibrar as coisas. Isso que eu entendo. Equilibrar as coisas. Tem um verbo, então. E é É meio tipo termo. quando você vai fazer tipo, equilíbrio químico. Você equilibra as coisas. Não anula uma e nem anula a outra. Equilibrou. Equilibrou a reação. Eu lembro de eu ter estudado isso. É muito. Ah, é muito difícil. Nem gosto de pensar. Eu também não gosto de pensar, porque Porque tem que passar número para cá, número para lá, e equilibra, aí equilíbrio de um lado, não equilibra o outro, e vai passando número, e vai passando não sei para onde. isso, então equilíbrio é isso mesmo, tem a ver com meio termo, tem a ver com equilíbrio. Então tem a ver com o que você falou, tem a ver com uma coisa que é dinâmico. Então, o equilíbrio, ele é natural, ele existe. E coisas que não estão na normalidade ou naquilo que a gente chama de meio termo, nossa reação entra em desequilíbrio. Tanto pelo excesso, né? Quando a gente tem um excesso de um lado, a gente tem a falta do outro. Então, olha só como fica complexo o negócio. Você vai ter que pensar em excesso e falta, né? Excesso e falta. E você só vai ter o equilíbrio quando um estiver a mesma quantidade ou a mesma coisa de ambos os lados, né?
E aí, o legal é que como tem essa palavra químico, isso se refere às transformações. Então, por exemplo, nesse outro slide aqui, ó, mais ou menos ele dá a definição aqui, olha só. Equilíbrio químico é a parte da fisicoquímica. Olha só a tristeza. Só para vocês entenderem que isso aqui não é tão fácil, ele fala que é a parte da fisicoquímica. O que é fisicoquímica? É o conceito químico e o conceito físico. Você precisa ter a noção dos dois, né? Para você entender o equilíbrio. Então, equilíbrio químico é a parte da fisicoquímica que estuda as reações reversíveis e as condições para o estabelecimento desta atividade equilibrada. Bom, primeiro, reações, nós sabemos o que é. É só pegar alguma coisa, misturar com outra, mudou de coisa, reação. Reversível. O que é reversível, turma? O que vocês entendem pela palavra reversível? Que não é definitiva, dá para mudar. É isso mesmo. Existem duas palavras que é reversível e irreversível. Uma coisa que é irreversível é que não dá para mudar. É que nem eu pegar um papel, por exemplo, ó, vou pegar um papel, tipo, não, vou fazer isso não porque a última vez deu errado, né? Eu peguei o papel, coloquei fogo, tanto que quebrou meu isqueiro, quebrou meu isqueiro. Mas enfim, eu coloquei fogo no papel, só que eu não tenho como, é como o meu papel que está queimado, voltar a ser o que era antes. É uma coisa que é irreversível, não tem volta. E uma coisa que é reversível é que eu tenho volta, ou seja, que eu reajo a uma coisa, eu tenho um produto, só que esse produto, ele reage com o próprio produto e aí forma os reagentes. Então fica nessa dança, né? E, e aí eu tenho uma equação para mostrar isso melhor. Tá vendo que eu estou misturando um reagente, digamos A e um B. Isso vai reagir e vai formar um produto C e D. Essa seta aqui, ela indica a passagem de ida do A, B mais para o C mais D. Mas a questão é que quando eu tenho reações que são reversíveis, eu tenho o C e o D reagindo e formando o A e o B. Então olha só que loucura. Olha só que loucura. Eu tenho coisas reagindo, né? Reagindo mesmo. Pensa lá na menor partícula da matéria. Tem coisas, átomos interagindo, formando outras coisas. Mas essas outras coisas que formaram, elas mesmas estão reagindo e formando o que eles eram antes. Então, isso acontece dinamicamente. Isso acontece dinâmico. Não é que o equilíbrio não significa que você está num ponto, digamos, num ponto de equilíbrio em que você não precisa mais ter você não precisa nem ir para a direita nem para a esquerda, você tem equilíbrio, quietinho. Não acontece assim. Na vida real das partículas, o equilíbrio é você se mantém, né? Como as partículas estão formando para um lado, só que essas formam para o outro, só que elas têm que permanecer em equilíbrio. Então, todo momento é um balanço, assim, né? Um balanço que vai para lá e para cá. Então, é uma coisa dinâmica e não estática, quando a gente pensa em equilíbrio químico. Qualquer sistema em equilíbrio representa um estado dinâmico, que nem está aqui, é dinâmico, ele tem movimento, no qual dois ou mais processos estão ocorrendo ao mesmo tempo e na mesma velocidade. Vejam só que aqui apareceu um termo muito bacana também. Por isso que envolve a física. Apareceu um termo chamado velocidade. O que é velocidade? Quando vocês aprenderem física, o que é velocidade? Vocês deram um minuto de silêncio para mim. Vocês querem que escolha, né? Minha mãe mandou escolher este daqui. É quando tem o. Ai, como que fala? É deslocamento de. Eu esqueci o nome, pera. Deslocamento. Nossa, pera, calma aí, professor. Não, tudo bem, eu tô operando. Eu vou ver se isso tem no dicionário de química.
Deslocamento de um corpo ou Certo. de algo? Sim, sim. Você já saiu de carro, né, ô, Larissa? Sim, É com seus pais, né? sim. Só com seus pais, né? Claro, eu não sei dirigir, não, professor. Não tenho nem idade para isso. Ah, que bom, que bom. Muito bem, Larissa, muito bem. É, quando seu pai está dirigindo lá, ou sua mãe, ele fica de olho no reloginho lá. Já viu aquele reloginho? Que ele não pode ultrapassar o quê mesmo? Acho que é a velocidade, né? Isso. Esse reloginho que ele não pode ultrapassar a velocidade, qual que é a unidade de medida? É 100, 100 o quê? 100 o quê? 50, você tem que ir a 50, não sei o quê. É o quê aquilo? Quilômetros. Quilômetros? É só quilômetros ou tem mais alguma coisa? Quilômetros por hora. É. Quilômetros por hora. Então é isso mesmo. Você falou de deslocamento. Deslocamento é a distância que você vai percorrer, que é os quilômetros. E a hora é o tempo. Então você pode se deslocar 1 quilômetro em 1 hora, ou você pode também se deslocar 1 quilômetro em 2 horas. Então a velocidade é essa relação. É a relação da distância que você percorre em relação ao tempo que você gasta. E aqui, e aqui você vai fazer a mesma coisa, só que um pouco diferente, tá? Mas aqui é só velocidade ou velocidade média? Porque eu lembro que tem aquela fórmula, né? Velocidade inicial por velocidade final, acho que era uma coisa assim, tempo inicial, alguma coisa assim. Eu lembro que era algo assim desse tipo. Que era metros por segundo, que aí a gente até pode transformar. Que aí divide pelo número lá e aí transforma. Eu sei que era assim. Por isso que a Larissa, ela será uma futura química, né, Larissa? Não, professor, pelo amor de Deus. Ó, sim, a velocidade, existe uma coisa chamada velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média é que nem média aritmética. Você pega dois valores, você faz a diferença deles e divide pela diferença do tempo. Então você pega a diferença espaço final menos espaço inicial, divide pelo tempo final e tempo inicial. Isso é velocidade média, né? A velocidade instantânea é a velocidade a cada instante, ou seja, em 1 hora tem uma velocidade, em 1 hora e 10 minutos tem outra velocidade, em 1 hora e 20 minutos tem outra velocidade. Isso é o que a gente conhece por velocidade instantânea, ou seja, que é a velocidade a cada instante, que é bem mais difícil de calcular porque não dá para, você teria que cronometrar, fiscalizar a todo momento a velocidade que seus pais estão no carro. Por exemplo, eles saem da garagem. Ele usou o quê? 10 quilômetros por hora, eu acho que apontou lá. E depois ele dá a ré, deve usar 20. Depois ele vai na primeira marcha a 20 quilômetros por hora. E aí depois ele pega a estrada, já vai a 100 quilômetros por hora. Então a velocidade varia. E aí a velocidade instantânea é saber a velocidade a cada instante. A velocidade média não, a velocidade média é mais simples. A gente pega o valor inicial, ou seja, qual que é a velocidade inicial? Zero, porque seu pai estava com o carro estacionado, então a velocidade é zero. Qual que é a velocidade final? É a velocidade máxima que ele atingiu na estrada, que é 100. Aí você faz 100 menos zero, aí você tem uma velocidade média, né? É o espaço que ele percorreu, onde ele foi, e o tempo que ele gastou, né? E é isso daí você divide, e aí você tem a velocidade média. Mas é isso mesmo, Larissa. Isso daí é o que a gente chama de velocidade média, é quando faz a diferença, o final menos inicial, e depois divide pelo final e menos inicial do tempo. E vamos pegar essa ideia da velocidade média, só que vamos pegar para reação química. Na reação química, nós não temos como calcular a distância que esse átomo vai percorrer durante a reação. Não tem como saber a distância que ele vai percorrer durante a reação. Mas temos como saber uma coisa. Temos como saber a concentração. Eu sei que vai ficar difícil aqui
Equilíbrio químico, por que tem equilíbrio químico no ensino médio, professor? É uma boa pergunta. Vamos pensar juntos, todos juntos, né? Eu estou preparando, digamos, um leite com Nescau. Ó, pense lá no leite com Nescau. Estou misturando, misturei. Para eles se misturarem e formar o achocolatado, que eu não posso mais separar porque ele misturou já, ele reagiu, tanto que ele não é mais leite nem chocolate em pó, ele é um achocolatado. Eu tenho partículas interagindo ali, interagindo com leite, certo? Mas quando eu coloco em excesso esse achocolatado, depois de misturar, esperar um certo tempo, vocês veem que o achocolatado ele cria uma certa consistência, só que quando você coloca em excesso, não fica lá no fundo. Falem para mim se não fica lá no fundo um pouquinho de Nescau. Todos tomam Nescau com leite, né? Ou eu tô errado? Sim, fica bem no fundo. Aí se você coloca açúcar, que tem gente que gosta de colocar, aí fica o açúcar lá no fundo e o líquido em cima. Isso mesmo. E então, por que esse açúcar, esse Nescau não conseguiu se misturar? E aí, a mesma coisa acontece se eu colocar em falta. Por exemplo, eu pegar um copo de leite e colocar uma colher só, uma colherzinha de Nescau. Eu misturo, tá misturado. Não, E mistura, mas depende da pessoa. Às vezes não fica do jeito que a pessoa gosta. isso não Não fica, mistura direito, fica não mistura parecendo mais direito. leite do que Nescau. Isso Aí mesmo. não tem o equilíbrio. Não tem um equilíbrio. Então, existe um equilíbrio em que as partículas de Nescau é o suficiente para reagir com as partículas do leite. Existe uma quantidade certa, né? Existe uma quantidade certa. E aí, melhor que eu, vocês sabendo qual é a quantidade certa, né? Ah, eu coloco duas colheres de Nescau, eu misturo, já fica beleza, não fica nem nada no fundo e também não fica faltando chocolate, fica uma beleza quando eu vou beber. Então, a ideia de equilíbrio é essa mesmo. Deixa eu ver quem escreveu no chat. Isso seria a distância percorrida de um local até o outro. Isso mesmo, Arthur. A distância que a gente usa na velocidade é a distância de um local percorrido para o outro. Por exemplo, da minha casa é o ponto zero. Aí eu vou até o Guarani, até lá em cima, na padaria. Ah, dá uns 200 não, deve dar uns 500 metros. Não, vai, 400 metros. Não, 400. Dá uns 400 metros. Então, essa é a distância. Aí, só que eu vou calcular o tempo que eu vou demorar. E se eu pegar esse espaço e dividir por esse tempo que eu demorei, é o que a gente chama de velocidade média. Okay? E no Nescau, então, no Nescau, eu tenho partículas que estão interagindo para ter uma consistência boa, para ter aquele equilíbrio, aquele aroma, aquele sabor do Nescau de cada dia, né? Se você coloca em excesso, tá fora do equilíbrio. Tanto que sobra lá no fundo. E se você coloca em falta, uma quantidade de Nescau vai faltar para reagir com a quantidade de leite que está sem reagir com o Nescau. Então, está em falta. E aí, essa falta, esse excesso, está fora do equilíbrio, que é o natural das coisas acontecerem. Né? É o natural das coisas acontecerem. Mas o que tem a ver essa velocidade aqui que ele comenta? A velocidade não dá para ser pela distância que as partículas do chocolate vai percorrer para se ligar com a partícula do leite. A velocidade vai depender do tempo. Que tempo? O tempo do achocolatado se misturar com leite, né? Enquanto você mistura, tem um tempo lá que ele vai decantar. Se tiver alguma coisa no fundo, é porque teve em excesso. Mas se você, depois de um tempo, esperar, não tem excesso, é porque, beleza, deu certo. Maravilha, deu certinho. Misturou a quantidade certa. Então, existe um tempo, legal. Mas não existe um espaço. Não existe, mas existe outra coisa conhecida por concentração. O que é concentração? É a quantidade de matéria para um volume.
Ou seja, que eu consigo calcular a quantidade de matéria. Na aula passada, a gente viu como uma técnica de calcular a quantidade a concentração. Vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Da semana passada, quer dizer? Cadê vocês? Falem comigo. Qual que foi o tema da semana passada, turma? A última aula foi o experimento do repolho, Do repolho. E por que eu passei o experimento do repolho? para descobrir bases e ácidos. E dá para medir ácido e base com o quê? Pera, calma. Tá na ponta da língua, né? Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua mesmo, peraí. Que o repolho roxo, ele é um indicador de ácido e base, pois indica tem um valor, né? Tem um valor. A Gabriele está respondendo também. Muito bem, Gabriele. Como é que chama mesmo aquela técnica que a gente aprendeu na aula passada? Turma, como é que chama aquela técnica que a gente aprendeu do repolho roxo? Não era só para eu ficar comendo miojo da cor verde, né? A intenção dessa aula era para mostrar que temos diferentes níveis de acidez e basicidade. E aí a gente tem como ver se um ácido é forte ou um ácido é fraco, ou uma base é forte ou uma base é fraca. Como? Através da cor ou através de um pH-metro. Vocês lembram do pH? Eu ia falar isso, mas eu falei, não, acho que não é isso. É isso mesmo. Vocês lembram que no pH, olha só como tudo faz sentido na vida quando você estuda química, ó, pH. Se eu colocar pH no Google, o Google é o doutor Google, né? E se eu colocar assim, fórmula do pH, olha só o que aparece aqui, olha só que legal, que legal. O pH, ó, isso aqui tá melhor. O pH é o menos log da concentração de H+. Olha só, concentração. Qual que é a unidade da concentração? A gente aprendeu no segundo ano, que é a unidade da concentração, ó, e ainda mais, esqueci de colocar a concentração molar, né? Ó, aqui não aparece. Que é do Mzinho estiloso, acho que vocês lembram do Mzinho estiloso, né? Aqui, ó, acho que esse aqui, ó. A concentração molar. O Google tá um pouco difícil esses dias, né? Porque não tá conseguindo achar a concentração. Se o Google não acha, Você vai ter Ave que, Maria, você vai ter que procurar no livro. vai ter. Comprar uma enciclopédia. Ó, achei aqui, ó. Tá vendo? A concentração molar é em mol por litro. Vocês lembram? Agora vocês lembraram, né? Lembraram dessa unidade. Mol por litro, né? Então, o que é mol? O que é mol mesmo? Vocês sabem o que é mol? É a partícula menor divisível? É alguma coisa assim. Você quer? Olha só, olha só. O doutor Google não é só tão ruim assim, né? Aqui ele fala muita coisa, mas não é tudo isso. Deixa eu pegar uma Eu sei que tem essa fórmula aí, do 10, do não sei o que. Eu lembro que tinha essa fórmula. Bom, em si, tá aqui, ó. Isso aqui é bem, ó. É a quantidade de matéria. Então, o mol é a quantidade, olha só, é quantidade mesmo. E o que é matéria mesmo? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, que ele está falando de quem? É a quantidade de átomos, quantidade de
de moléculas, quantidade de íons que estão presentes em 1 litro, né? Se for a relação em mol por litro, é a quantidade de matéria em 1 litro. Ah, professor, mas meu copo não tem 1 litro. Mas se você tem a relação mol por litro, é só fazer uma regra de 3 para você achar a relação em 200 ml, né? Então, é só matemática depois, né? E você tem essa relação. Então, vejam só, de novo, vamos voltar lá para o... Como que vamos saber se uma coisa está em equilíbrio ou fora dele? Nós vamos, primeiro, entender que a velocidade é a mesma. Então, a velocidade de formação dos produtos e a velocidade de formação dos reagentes é a mesma. Para quê? Porque eles têm que ficar em equilíbrio. Então, conforme os produtos estão aqui, do lado esquerdo da minha mão, e aí eles vão formar o lado direito. Só que conforme eles vão formando, ó, tá assim, tá em excesso, né? Então, ele vai formando, isso aqui vai subindo. Beleza, tá assim, tá subindo, né? Tá assim. Isso aqui tá formando, isso aqui tá em grande quantidade. Eu não tenho nada de produto. Eu vou começar a reagir, começo a reagir, isso aqui vai subindo de quantidade. Os produtos vão subindo de quantidade. No momento que eu reagir tudo, vai ter produto. Só que aí, quando eu falo de equilíbrio, isso aqui não pode ficar assim. Isso aqui não está em equilíbrio. Então, os produtos vão reagir entre eles e vão começar a formar reagente. E aí, isso aqui vai ficar assim. E aí, não vai ter equilíbrio. Aí, isso aqui vai começar a reagir e voltar assim. Vocês já foram na gangorra? Sabe a gangorra que fica em parque de diversões? Ou em parquinho mesmo? Conhece a gangorra? Sim? A Gabriela já foi. Sim, sim. É a Ah, gangorra. eu vou até hoje. Então, hoje você vai ter um exemplo de equilíbrio químico. A gangorra é um perfeito exemplo de equilíbrio químico. É quando você está num lado e tem uma outra pessoa do outro lado. Só que isso fica eternamente, entendeu? É uma gangorra eterna. Ninguém pode sair da gangorra. Então, fica assim. Fica todo mundo na gangorra. E quando você sai, quando uma pessoa sai, é porque isso aí não é equilíbrio químico. Isso aí é outra coisa. Isso já seria uma coisa irreversível, né? Isso não seria mais reversível, seria irreversível, ok? Então, a gangorra é um exemplo ótimo para a gente entender equilíbrio químico. Por quê? Porque ele é dinâmico, tem que acontecer, e eu tenho formação de reagente e formação de produto acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, o que eu vou medir nessa velocidade? O que é essa velocidade? É a velocidade com que os produtos formam reagentes. Tem um tempo que eles vão demorar para isso reagir, né? Tem um tempo que você vai ficar na gangorra, né? Durante um tempo, né? Então, é por isso que envolve a quantidade de matéria e o tempo. Então, quando a gente fala em quantidade de matéria e tempo, isso daí é velocidade. Na química, é velocidade, né? É quantidade, concentração dividido pelo tempo. Turma, ficou claro até aqui? Vocês estão aí? Sim, professor, ficou Sim. claro. Certo. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Então, eles podem ser, tipo, eu não sei se tem a ver a grandeza, mas inversamente ou proporcionalmente, né? Não sei. Quando tem o equilíbrio, tipo, se um cresce, o outro desce, ou não. Não, é isso mesmo. Se você tem bastante produto, é porque você tem pouco reagente. Bastante produto é porque você tem pouco reagente. E se você tem bastante reagente, é porque você tem pouco produto. É isso mesmo que você falou, é equilíbrio. Enquanto você tem um em excesso, o outro vai ter em falta. Entendeu? Aí dá pra saber se é inversamente ou proporcional. E Isso, então fica equilibrado. Isso, então no caso seria inversamente. Quando eu tenho uma maior produto, eu tenho menor reagente, né? E vice-versa. Se eu tenho uma maior quantidade de reagente, eu vou ter menores produtos. Porque estamos falando da mesma matéria. Estamos falando das mesmas partículas. Elas meio que
que formam uma coisa, só que essas mesmas reagem entre elas e desformam, né? É que nem tá num bate-papo, a gente fica num bate-papo, beleza. E aí tem uma hora que eu não falo mais com você, eu falo com outra pessoa, só que depois eu volto a falar com você, então fica nisso, o equilíbrio químico é isso, é quando uma partícula ela fica próxima da outra e forma uma coisa, forma uma relação, digamos um casalzinho. E depois ela sai desse casal, né, dessa relação e vai para um outro, vai falar com outra pessoa, né? Vai para um outro núcleo de conversa. Ficou claro essa parte do equilíbrio, esse conceito? Cadê? Ficou claro? Cadê vocês? Ficou. Pessoal, então, sintam-se privilegiados, porque vocês acabaram de ter uma aula de equilíbrio químico que é extremamente difícil de entender até para uma pessoa que estuda química, né? Mas se ficou claro para vocês como é que funciona, lembrando que isso aí é na menor partícula da matéria, né? Como é que funciona? Na próxima aula, a próxima aula que vocês vão começar a não gostar do professor Denis, porque vocês viram que envolve velocidade, né? É um ódio, é horroroso, é péssimo. Não gosto nem de lembrar. É horrível. Sim, Porque quando você coloca para um lado fica equilibrado, aí o outro fica desequilibrado. Aí você tem que passar para o outro lado. Ah, não. Me deu até gastura. você fica pensando assim, né? E, poxa vida, Eu então... lembro, eu tive uma prova, professor, que eu não sei como que eu tirei aquela nota, porque eu fiquei pensando, eu fiquei lá olhando, eu falei, não, mas esse aqui tá equilibrado. O que eu faço com o outro lado? É verdade, E puxa número, e bota 2 para lá, e vai para lá, e vai para lá, e vai, e fica... Ah, não. É muito enjoativo. Bom, e nossa aula vai ficar por hoje, por aqui mesmo. Eu vou parar de gravar, mas eu quero que fique esse slide que vocês estão vendo para a próxima aula. É amanhã. Vocês têm um dia aí. Pensem nisso, ó. Tá vendo que o que temos que saber para saber se está em equilíbrio ou não? Pode falar. O que a gente precisa saber? Um preconceito. A gente precisa saber, vindo para cá, sabendo o quê? O que é isso aqui? O que é isso? Pode falar, Larissa. O que é isso? O que é isso que eu estou selecionando? Desculpa, eu não vi. Peraí. Fórmula. Ué. A velocidade em si. Se você souber, já dá para desenvolver o resto. Certo. Mas antes de saber a velocidade, eu preciso saber o balanceamento químico. Tá vendo que essa O equação... balanceamento. Isso, essa equação é uma equação, só que ela tem que estar balanceada. Então, quem não lembra, tenta lembrar como é que faz o balanceamento, que a gente já teve uma aula de balanceamento, né? Sim, a gente teve. Isso, e aí vamos precisar balancear uma equação. Só isso? Não, vamos também precisar dos coeficientes. Lembra-se que cada equação balanceada tem coeficiente estequiométrico. Por quê? Porque vamos usar na velocidade. E aí você fala, putz, não acredito que você vai colocar velocidade na química. É isso mesmo. A gente vai ver velocidade na química. E tudo isso aqui é equilíbrio. Se tava mais difícil, tem como ficar mais difícil que isso? Tem, mas não é para agora, vai ser nos próximos capítulos de Dragon Ball. A gente vai estudar química, química plana que fala, química... Eu sei que cai no Enem, uma química lá que é bem difícil, que uma vez eu vi. Química plana? Mas das química? É química alguma coisa, eu sei que é alguma coisa assim. Que cai no Enem, não sei se a gente vai estudar esse ano. Acredito que não, eu espero que não também. Mas se estudar até que ajuda, né? Porque você vai prestar dá um passo pra gente, mas tem umas coisas que, Senhor Cristo... É que química